Nesta propriedade do Bosque, interior de Cachoeiro do Sul, a fase 1 da colheita da soja já está em andamento. Dos 60 hectares plantados, somente 20 estão no ponto. Uma das tantas consequências da prolongada estiagem e altas temperaturas dos últimos meses. Recente informativo da Emater RS menciona que este ano no Rio Grande do Sul existe possibilidade de quebra em torno de 55% das lavouras de soja. Aqui nesta propriedade, quando o Márcio subiu na colheitadeira para começar a colheita do ano, ele já sabia que essa também seria a realidade aqui da lavoura dele. A situação é bem crítica, né? O ano passado aqui nessa mesma área eu fechei uma média de 62 sacos por hectare e esse ano está em torno de 28 agora. Recém comecei a fazer a colheita, mas é bem preocupante. A gente tem contas em banco, máquina para pagar e tudo. É bem preocupante, porque a gente esperava colher uma média de no mínimo igual ao ano passado ou pouca coisa menos, né? Mas a questão do clima está bem complicado. O informativo conjuntural da Emater RS Ascar registra avanço da colheita em 14% da soja cultivada no Rio Grande do Sul. Paralelamente, no restante das lavouras, 1% ainda está germinando, 7% em floração, 44% em enchimento de grãos e outros 34% em fase de maturação. Rangel atua como consultor agrícola e afirma que nos 10 anos em que atua na região de Cachoeiro do Sul, região central do estado, este ano está apresentando o pior cenário. Esse ano o Cachoeiro do Sul vai passar por uma dificuldade tremenda, sabe? Eu acho que nos últimos 10 anos vai ser a nossa pior média, hein, na região, Cachoeira inteira, né, falando. As lavouras a gente teve muita perca de planta, né, no início ali, dezembro e janeiro, por aquele excesso de calor e estiagem. Depois a gente teve uma redução de porte dessas plantas, elas não fecharam um carreiro, botaram menos entrenó, consequentemente menos vagens, né? Então tudo isso veio afetando a produção. E daí a gente sempre tinha expectativa que no mês seguinte ou dali próxima semana iria vir chuva, né? E o produtor esperando, e por fim não vinha nunca essa chuva. A gente acabou tendo muita morte de planta também, plantas adultas morrendo, não enchendo grão. Isso aí afetou bastante a produtividade. Calculo eu que a região de Cachoeira vai fechar menos de 25 sacos de média. A gente calcula que do lado de cá do rio, que a gente fala, parte norte, seja em torno de 20% da área de soja plantada em Cachoeira e 80% esteja pro lado de lá do rio, né? Só que a parte do lado de lá a gente tem percas maiores ainda, né? Então lá tem produtores que eu atendo que tem áreas que não vão entrar com a máquina, não vão colher nada, perca 100%, sabe? Isso aí assusta bastante. E a grande maioria das áreas lá realmente tá bem pior que a realidade daqui. Vocês lembram lá no início dessa reportagem que mencionamos que a propriedade do Márcio cultiva 60 hectares de soja. A primeira etapa do que nós mostramos eram 20 hectares. Aqui tem 40 hectares de soja e dá para perceber que a soja está verdinha ainda. Somente daqui a 30 ou 40 dias que ela vai estar em condições de colheita. Com tudo isso, ele não tem realmente como saber ainda o que vai sair daqui em termos de produtividade. No final de outubro, início de novembro, o tempo, o clima, a umidade, tudo colaborou. Mas depois a gente teve final de novembro, início de dezembro, a gente teve uma perca de umidade grande, uma estiagem começou a se alongar e os produtores conseguiram voltar a plantar no final de dezembro. Então por isso que teve essa diversidade de ciclo muito grande também. O Márcio ainda tem muita lavoura para colher e enquanto atua na condução da colheitadeira, faz cálculos e projeções. Em 2021, colheu 62 sacas por hectare. Este ano de 2022, ele projeta em torno de 28 sacas por hectare. Na tentativa de compensar as perdas, ele já pensa em apostar em alguma cultura de inverno. Ideia essa que, segundo Rangel, já é uma tendência entre os produtores. Vamos ter que procurar outra alternativa, né? Tipo um trigo, um milho depois aí para ver se tem outra renda aí, né? Para poder cobrir os custos. O produtor vai tentar buscar recurso em culturas de inverno, né? Porque o que acontece? A gente está saindo de uma safra que teve uma elevação muito alta de custos, tá? Principalmente em herbicidas, adubos, essas coisas. Elevou bastante o custo. E a gente tá tendo um déficit aí de produtividade, né? Então o produtor se descapitaliza, ele vai tentar buscar esse recurso em culturas de inverno. Porém, são culturas mais arriscadas, como o trigo, né? Mas a gente tende a ter um aumento grande aí na região na produção de trigo.
Com a situação do jeito que está agora, o produtor colhendo, ele consegue projetar, ele consegue ter uma sustentabilidade para a próxima safra? É isso aí uma coisa que está assustando toda a cadeia produtiva é isso aí, tá? O produtor realmente, se ele, com as médias que a gente está fazendo na nossa região, ele não consegue se capitalizar para pagar as contas e fazer a próxima safra. O custo subiu muito, sabe? Por mais que a soja vá a R$200 o saco, não está compensando. Essa é a realidade hoje da região.